Boa tarde, pessoal. Aqui estamos novamente reunidos, né, para darmos sequência às nossas atividades de divulgação da doutrina espírita, trazendo um comentário, palestra de sempre de algum colega que estuda a nossa doutrina. E hoje temos o grande prazer de receber um grande amigo, já de longas datas, né, Zé Neto? E que ele está aqui conosco para tratar um tema que é, assim, dizer assim, intrigante, né? Intrigante e instigante. Amai vossos inimigos. Que, ao que me parece, é uma das questões mais difíceis que a gente tem que enfrentar na vida. Vamos ver o que nosso irmão Zé Neto vai trazer para a gente hoje, para a gente compreender melhor como é que a gente lida com essa questão. Tá certo? Então, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma prece inicial e já passo a palavra para o nosso amigo Zé Neto, ok? Tá bom, Zé Neto? Boa tarde, Alan, boa tarde a todos que fazem o Lar Espírita Maria Dolores. É um prazer estarmos mais uma vez aqui nas plataformas virtuais, como tem sido ultimamente, né? Tem toda essa situação, mas sempre é um prazer estar falando com vocês. Alan, eu te pergunto, só uma questão técnica, você está me escutando bem? Estou escutando bem. E você, está escutando? Porque eu praticamente não escutei nada do que você falou antes. Estava falhando. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía o som. Mas agora você está ouvindo? Agora eu estou, bem mesmo. Tá certo. O pessoal que está assistindo aí pelo Instagram, está ouvindo direitinho os dois? Pode se pronunciar. E o pessoal do Face também, pode falar aí. A gente aguarda um pouquinho antes de começar, porque qualquer coisa a gente faz algum ajuste. Vamos ver aqui. Hein, pessoal? Se pronuncia aí, estão ouvindo direitinho? Voltou a falhar um pouco, o seu som está falhando um pouquinho. Não sei se é para mim que está falhando ou é do seu som. Certo. Vamos ver se alguém fala aqui alguma coisa. Certo. A princípio não está ok. Mas agora você está ouvindo, né? Então, quem vai falar mais é você mesmo, né? Mas a princípio eu acredito que estão todos ouvindo, né? Tá certo? Vamos fazer nossa prece, né? Certo. E a gente dá... pronto, a Alanzinha avisou aqui que está ouvindo. Janaína também avisou que está ouvindo direitinho. Tanto no Insta quanto aqui no Facebook, tá certo? Então vamos lá. Ok. Senhor Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos mais uma vez para estudar teus ensinamentos e compreender um pouco melhor a lei de Deus, para que possamos ser mais equilibrados, mais harmonizados com a vida. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, além de compreender os ensinamentos, colocá-los em prática, para que isso seja transformador em nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar e ajudar aqueles que sofrem bastante, especialmente aqueles que não têm acesso ao conhecimento que liberta. Todos nós somos discípulos, aprendizes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque temos ainda muitas arestas a serem aparadas. Mas te agradecemos pelo muito que nos tem sido ofertado. Obrigado e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Então, agora, com a palavra o nosso irmão Zé Neto. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Reitero meu boa tarde a todos. E como nessa nossa nova realidade, as pessoas podem nos assistir, tanto aqui agora ao vivo, como em qualquer lugar, a qualquer momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que em algum momento estarão nos escutando. O tema que nós propomos para conversar um pouco na tarde de hoje, como já foi dito por Alan, inclusive na divulgação do Lar Espírita Maria Dolores, é amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos que nós encontramos, e foi a base do nosso estudo para essa conversa da tarde de hoje, no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e naqueles comentários de Emmanuel, né, aos Evangelhos, na parte que ele fala sobre Mateus. Então, nós iremos basear tanto no capítulo 12 do Evangelho, como em Mateus 5:44, nos comentários de Emmanuel, né? Foram as duas bases que nós pegamos para a nossa conversa da noite de hoje. Amai os vossos inimigos. Em diversas passagens do Evangelho, tem lá dizendo assim, a letra é morta e o espírito vivifica. O que significa dizer? Se você fizer uma interpretação literal do que está no Evangelho, às vezes, ou pode não fazer sentido, ou a gente não conseguir simplesmente entender
o que aquela passagem ali quer dizer. E o Espírito vivifica é que você, né, à luz dos ensinamentos de Jesus, aprofundando a passagem, tentando entender melhor, aquilo ganha vida. Então, esse é um dos que eu mais gosto de dar como exemplo de que a letra é morte e o Espírito vivifica. Porque quando a gente pega essa passagem, amai os vossos inimigos, no primeiro momento ela causa um impacto em todos nós. Bem? Então, nós precisamos entender direito, primeiro, quem são os nossos inimigos, segundo, como se dá essa forma de amor, para a gente entender amai os vossos inimigos. Como a gente está começando o nosso estudo, como eu disse, com 2 obras, primeiro pela codificação, primeiro em cima de O Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre né, que nós falamos nas nossas conversas, Kardec introduz os capítulos com passagem dos Evangelhos. Então, vamos ver uma passagem de Mateus e uma passagem de Lucas, para podermos adentrar e aprofundar no tema. Lembrando, mais uma vez, aqueles que sempre nos ouvem, nos assistem, né, são mais acostumados, mas aqueles que não, fica sempre o recado, que ao passarmos as passagens do Evangelho, a gente dá aquela adaptada para uma linguagem mais acessível a todos. Não vamos estar aqui falando em voz, né, que é até difícil conjugar verbo em voz, mas nós vamos passar o conteúdo, que é o que mais importa, né, não a forma e sim o conteúdo. Então, em Mateus, tem lá dizendo assim, antes se dizia, ama o próximo e odeia o inimigo, mas agora eu venho dizer como é, ama os inimigos, faz bem a quem te odeia, ora por quem te persegue e calunia. Porque se você só ama quem te ama, qual a tua recompensa? Essa é a primeira passagem, né, nessa tradução em nossas palavras, de Mateus. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho ela. A segunda é a de Lucas. Diz assim, fazer o bem a quem te faz, amar a quem te ama, emprestar a quem pode te emprestar, os maus também fazem isso. Qual a tua diferença? Então, veja que são 2 passagens que já dão um caminhozinho para a gente tentar entender melhor o que é amar os vossos inimigos. Só que aí, como eu havia dito, há 2 questõezinhas prévias para a gente poder entender melhor essa questão de amar os vossos inimigos. A primeira, quem são os nossos inimigos? Isso é importante a gente fazer essa delimitação de o que considerar como inimigo, porque muitos de nós pegamos algumas palavras que há no Evangelho, isso é sempre também uma ressalva que eu gosto de fazer, pegamos algumas palavras que estão no Evangelho, que no nosso dia a dia tem uma expressão muito forte, ou um significado muito forte. Inimigo é uma dessas. Porque quando a gente pensa assim, será que eu tenho um inimigo? O que é que a gente pensa como um inimigo? Alguém que quer lhe matar, alguém que quer lhe fazer um grande mal, ou que já tenha lhe feito um grande mal, uma coisa assim, como se costuma dizer, né, imperdoável, sabemos que nada é imperdoável. Mas, enfim, nós pegamos esse termo inimigo como uma coisa muito grande que foge da gente. Não, eu não tenho nenhum inimigo, eu não quero matar ninguém, eu acho que ninguém quer me matar, então eu não tenho inimigos. Só que essa expressão, ela tem que ser trazida para um contexto do dia a dia, ela tem que ser trazida para um contexto, como eu costumo sempre dizer, evangelho é dia a dia, né? O evangelho sempre está presente em nossas vidas. Então, nós podemos entender o inimigo das formas mais simples possíveis, né? Não vamos pensar nisso como um inimigo capital, como se costuma dizer, inimigo capital, inimigo de morte. Não, isso também é, mas não só, e na maioria dos casos, inclusive, nem é esse tipo de inimigo que nós temos em nossas vidas. Então, o que vem a ser o inimigo? Já que isso é importante para a gente entender. Ora, é aquela pessoa que nós, por algum motivo, e às vezes até sem motivo, antipatizamos, nós temos uma antipatia por aquela pessoa. Às vezes gratuita, você nem sabe porque não gosta daquela pessoa. E não gosta dela, não gosta de encontrar, não gosta de conversar. É aquela pessoa que você não chega a ter raiva dela, mas que fez alguma coisa no seu trabalho que lhe prejudicou, aí você tem antipatia, né? um certo desconforto com aquela pessoa. Ela também pode ser considerada sua inimiga. Então, quando a gente traz para o dia a dia coisas que geram desgostos na gente, raivas, aborrecimentos por conta dos outros, aí vamos entender assim que esse outro é, então, o nosso inimigo. Então, veja que aproximou muito para a gente. Aproximou, eu diria, bastante para o nosso dia a dia. Se você está no trânsito, leva uma fechada de um carro, de uma moto, enfim, discute com aquela pessoa, naquele momento, se transformou em seu inimigo. Você está tendo uma rixa com ela, você está tendo uma inimizade com ela. Então, veja que a gente contextualizando melhor
quem pode ser, digamos assim, né, para a gente entender melhor, enquadrado como inimigo, isso já aproximou e aí a gente já está pensando, eu tenho mais inimigo do que eu achava que eu tinha. Porque, na verdade, são coisas do dia a dia, são coisas comuns. Isso pode ser no nosso trabalho, isso pode ser dentro da nossa própria família, vizinhança, isso pode ser uma série de coisas que você tenha alguma antipatia, que você tenha um certo grau de animosidade com a pessoa. Aí a gente já pode, para a gente entender melhor e ver como é isso no dia a dia, a gente pode entender essas pessoas como nossos inimigos. Qual é a segunda coisa prévia ainda? Nós vimos as duas passagens, nem entramos nas passagens ainda. Mas qual é a segunda coisa prévia que nós gostaríamos de entender? É o amar. Nós temos um pequeno problema na interpretação da palavra amor, não com o amor. O amor não é problema, o amor é solução. Mas com a palavra amor. Por quê? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a bem da verdade, quase todos nós consideramos amor relacionamento. Relacionamento casal, relacionamento, né, de pessoas que têm uma convivência, casamento, união estável, enfim, um namoro, o que for. Geralmente nós associamos a palavra amor a isso. E sabemos que amor não se resume a isso, né? Essa é uma das formas de amar. Quando muito no nosso dia a dia, o que é que a gente usa como a palavra amor? É o amor de pais para os filhos, dos filhos para com os pais, também se costuma usar. Mas fora isso, né, eu posso estar dando a minha opinião, mas eu acho que é quase uma coisa normal a todos, a gente se limita a isso. Ninguém sai por aí dizendo ao irmão que ama, a um amigo que ama, ninguém sai por aí encontrando um desconhecido na rua, eu te amo, né? Porque esse amor que Jesus veio nos trazer, esse amor fraternal, a nós ainda, criaturas em processo de evolução, não é uma coisa tão fácil de pôr em prática. Então, esse amai os vossos inimigos é o amor fraternal, aquele amor que Jesus veio nos ensinar e nos dar exemplos vivos, né, através das coisas que aconteceram com ele aqui. Então, esse amor é o amor fraternal e os inimigos são essas pessoas que, de alguma forma, perturbam a nossa atmosfera, né, seja por que motivo for. Então, contextualizado isso, vamos voltar um pouco às passagens. Na passagem de Mateus, ele diz o seguinte, né, que antes se ensinava, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas agora ele vem ensinar, né, a verdade. E qual seria a verdade? Ama os inimigos, faz bem a quem te odeia, ora por quem te persegue e calunia. Porque se você só ama quem te ama, qual a tua recompensa? Vamos pegar essa palavra recompensa. Por que ele diz assim? Se você só ama quem te ama, qual a tua recompensa? Vamos lembrar, há muitos anos já, no Maria Dolores, nós conversamos sobre Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que lá há as explicações a respeito da justiça de Deus. Está falando lá sobre as nossas provas, né? Afinal de contas é o capítulo sobre aflições, sobre sofrimentos, mas lá tem uma explicação muito importante. A justiça de Deus ela é distributiva, ou seja, ela dá a cada um segundo o seu merecimento. Se ela dá a cada um segundo o seu merecimento, vem essa parte final da passagem do Evangelho de Mateus e nos diz, se você só ama quem te ama, qual a tua recompensa? Ora, amar sempre é uma coisa boa. Amar, você sempre vai ser, claro, recompensado porque você está amando alguém. Mas a passagem foi forte no sentido de que, se você só ama quem te ama, qual a tua recompensa? Ou seja, qual o mérito que você vai ter se você só está amando quem te ama? Esse é o amor mais fácil que tem para a gente. Se eu só amo quem me ama, se eu só quero o bem para quem me quer bem, eu vou ter uma recompensa? Vou. Afinal de contas, eu estou nutrindo um sentimento positivo. Mas essa recompensa vai ser bem menor do que quando eu amo os meus inimigos, porque isso é o difícil. Amar os inimigos é a parte difícil. Portanto, essa parte final do Evangelho de Mateus diz, por outro lado, né, a contrário senso do que está falando, afirmando, ele afirma, se você só ama quem lhe ama, qual a tua recompensa? Ao contrário, ele está dizendo, busca uma recompensa maior amando os teus inimigos. E antes dele fazer essa pergunta, ele está lá dizendo, olha, eu vim ensinar que nós devemos que amar os nossos inimigos. Só que ele é mais profundo, né? Faz bem a quem te odeia e ora, reza, faz uma oração por quem te persegue e calunia. Ou seja, nós temos aí
uma nova perspectiva de enxergar aquelas pessoas que nos querem mal ou que nós queremos mal a elas. Mas essa outra perspectiva a gente vai analisar mais a fundo daqui a pouco. Já na passagem de Lucas, o evangelho ele é mais pesado, digamos assim. Ele nos mostra as coisas mais claras. Ele diz o seguinte, ora, se você só faz bem a quem te faz bem, se você só ama a quem te ama, se você só empresta a quem pode te emprestar, os maus também fazem isso. Qual a tua diferença para os maus? Veja que a passagem ela é bem mais pesada, digamos assim, ela é bem mais às claras, mostrando a gente uma coisa. As pessoas que nós julgamos más, vamos botar assim, né? Não devemos julgar ninguém, mas uma pessoa, vamos trazer para um exemplo, para ficar mais fácil. Imagine um criminoso, uma pessoa que vive do crime e comete muitos crimes. Ele ama quem ama ele. Ele faz o bem por quem faz o bem a ele. Ele vai amar os filhos dele, ele vai amar os pais dele, o companheiro, a companheira que tiver, a pessoa que comete o crime. Ele vai querer emprestar a quem pode, de alguma forma, retribuir depois isso a ele. Ora, se nós fazemos, quanto a isso, só o que ele faz, qual a diferença entre a gente? E aí eu não estou falando em tese, nós não estarmos cometendo o crime e ele cometeu o crime. Não se está se falando disso. Está se falando dessa passagem que diz amar, fazer o bem e emprestar. Se nós só amamos quem nos ama, fazemos o bem a quem nos faz o bem e queremos emprestar, dar alguma coisa a quem também pode fazer isso por isso, e o mal também faz isso, qual a nossa diferença? Então, seria qual a nossa diferença em relação ao amor? É isso que está se falando aqui agora. Então, quando Lucas diz isso, qual a tua diferença para o mal? Ele está nos chamando a responsabilidade para faça além do que os maus também fazem. Porque é aquilo que, em outras oportunidades, eu também já falei. Fazer o bem é diferente de deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é um primeiro passo, claro, mas é mais fácil. Fazer o bem exige uma atitude da gente. Quando eu deixo de desejar o mal a alguém, é uma atitude mais passiva minha, de pensamento e tudo, mas mais passiva. Eu consigo hoje não pensar, desejar o mal, um sentimento de vingança para uma pessoa que fez alguma coisa comigo. Isso é uma coisa. Partir para fazer o bem exige uma atitude positiva da gente. Então, fazer o bem é mais difícil do que deixar de fazer o mal. Então, é isso que Lucas, nessa passagem, vem nos chamar a atenção. Né? Não basta a gente só amar e fazer o bem, enfim, todas aquelas pessoas que são recíprocas para com a gente, aquelas pessoas que podem e fazem a mesma coisa, ou têm o mesmo tipo de sentimento para com a gente. Faz além disso, vai além disso, faz esse bem e ama quem te quer o mal. Essa é a diferença entre nós e os maus, interpretando essa passagem de Lucas. Essa é a diferença que deve existir entre nós e os maus, interpretando essa passagem de Lucas. Então, veja aqui, aí vem Kardec, né, e começa a nos explicar melhor o tema ainda, estamos dentro do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo é a expressão máxima de caridade, né? Isso já foi visto em diversos outros capítulos e diversos outros assuntos que nós já abordamos na casa. Então, amar ao próximo é a expressão máxima de caridade. Amar os inimigos é uma aplicação sublime dessa caridade, ou seja, desse amor ao próximo. Por quê? Porque é muito fácil a gente amar, a gente conjunta, né? Conjuga as duas passagens de Mateus e Lucas. Amar ao próximo, quando o próximo nos ama, é muito fácil. Amar ao próximo, quando ele entra naquela categoria que nós falamos atrás de nossos inimigos, não, isso sim é bastante difícil da gente conseguir. Além de ser essa aplicação sublime, nos alerta Kardec que quando a gente ama o nosso inimigo, a gente está conseguindo uma vitória pessoal sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós identificamos as pessoas como nossos inimigos, com este termo, né? com essa pecha de inimigo. Por que muitas vezes nós identificamos as pessoas assim? É orgulho ferido. Se você tem, por exemplo, no trabalho, alguém, eu dou o exemplo de trabalho, mas pode ser em qualquer lugar, na nossa família, nos nossos relacionamentos com amizades, né, na casa espírita ou no círculo religioso que a pessoa frequenta, em qualquer lugar dos nossos relacionamentos sociais. Se você tem uma pessoa que desfere uma crítica a você,
nós temos uma dificuldade imensa de ouvir críticas, né? E aí falo por mim mesmo, eu tenho uma dificuldade incrível, né? Estou longe ainda da perfeição, então eu tenho dificuldade de aceitar, de ouvir uma crítica. O que é isso? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, a partir do momento que você não elege uma pessoa que lhe critica como seu inimigo, você não elege ela como seu inimigo, você está passando por cima do seu orgulho e por cima do seu egoísmo. A partir do momento que a pessoa desfere uma crítica e você para pensar se aquilo tem ou não tem razão, enfim, você fica usando da sua razão para saber se aquela crítica era fundada ou não, e não escolhe aquela pessoa como seu inimigo e fica alimentando aquele sentimento negativo, isso é uma vitória em cima do nosso orgulho e em cima do nosso egoísmo. Por isso que nos avisa Kardec que, enquanto amar ao próximo é quase o sinônimo de caridade, amar o inimigo é uma aplicação sublime dessa caridade. Você deu um passo além do que amar apenas as pessoas que te amam. Só que aí tudo bem, a letra é morta e o espírito vivifica. Então eu entendi, eu tenho que amar os meus inimigos. Como eu vou amar os inimigos? Vamos imaginar, hoje estamos num domingo, véspera de um feriado, né? Amanhã é feriado nacional. Eu sei que eu tenho que amar o meu inimigo. Vou ligar agora para aquela pessoa que eu já identifico, depois dessas explicações, que é meu inimigo. Vou ligar agora para ele dizer, vem almoçar aqui em casa amanhã para a gente bater um papo bem legal e descontraído. É isso amar os inimigos? Não. Amar os inimigos não é você ter com eles a mesma ternura que você tem para com os seus amigos. Não é você ter a mesma confiança que você deposita nos seus amigos, ter a mesma confiança nos seus inimigos. Vamos exemplificar. Falei há pouco no exemplo no ambiente de trabalho, alguém que fez alguma coisa, né, aquele ambiente de trabalho tenso, que em busca de promoções, todo mundo disputando um carguinho melhor ali dentro de uma empresa, por exemplo. Aí, de repente, alguém faz alguma coisa contra você, porque quer lhe prejudicar e conseguir aquela vaga, digamos assim, aquele cargo melhor dentro da empresa. Então, você já não tem a mesma confiança naquela pessoa porque ela fez algo contra você. Amar os inimigos não é transformar essa pessoa no seu confidente agora. Não, eu tenho que amar meus inimigos, tudo que eu conto para o meu melhor amigo, eu vou contar para ele e a gente, num passe de mágica, vai virar amigo. Não, nos diz Kardec. Não é ter a mesma ternura, não é ter a mesma confiança, não é sequer estreitar os laços de amizade com alguém que você sabe que lhe quer mal. Então, o primeiro passo que Kardec nos dá é a gente entender o que não é amar o inimigo, para depois a gente ver o que é amar o inimigo, certo? Então, não é mesmo ter um prazer de encontrar, não, eu sei que a partir de hoje eu tenho que amar meus inimigos. Mas, como o próprio Kardec fala, existe uma lei física de assimilação, de energia mesmo. Né? É impossível a gente achar ou querer entender que no nosso atual estágio de evolução, a gente não vai sentir diferença nenhuma entre encontrar um grande amigo nosso e encontrar alguém que a gente sabe que nos queira mal, que você já teve uma desavença. Fisicamente, a sensação é diferente. Né? Além da alma, além do espírito, além de tudo isso, fisicamente nos causa uma taquicardia, você se sente ruborizado, a mão esfria, o pé esfria, né? Porque você não se sente bem na presença daquela pessoa. É questão de energia. Como diz Kardec em suas palavras, lei física de assimilação. É aqui no popular, né? Não bate. As energias não batem. Então, não adianta a gente entender que amar os inimigos eu tenho que agir da mesma forma que eu ajo com os meus amigos, com os meus inimigos. Então, vamos ligar para todos almoçarmos juntos aqui no feriado amanhã. Não é isso. Bom, mas já sabendo que não é isso, cabe a nós agora entendermos, então, o que é o amar os inimigos. Né? Porque, por enquanto, eu acho que eu estou confundindo mais do que ajudando a esclarecer. Eu estou dizendo, eu falei que o amar o inimigo é a gente ter esse amor fraterno por aqueles que nós já identificamos que temos algum problema, mas eu estou dizendo que não é para tratar como o amigo, então é para fazer o quê? Se não é para eu tratar como um amigo e ele está mandando eu amar. Ora, diante do nosso atual estágio evolutivo, sabemos que somos criaturas em processo de construção, estamos aqui para aprender, corrigir os nossos erros, para tentarmos sermos pessoas melhores. Dentro desse contexto,
Tem muita coisa que já nos é possível fazer e ser classificado como amar os nossos inimigos. Então vem Kardec e nos diz, ora, é não ter ódio da pessoa, você não ter raiva da pessoa, você não alimentar aquele desejo de vingança. Isso já é um passo, isso já é o amar o seu inimigo. Então, se você tem alguém que lhe fez alguma coisa, que lhe causou um mal, aquela pessoa lá do trabalho que fez alguma coisa que fez você perder uma promoção, por exemplo, a partir do momento que você não alimenta um sentimento de raiva ou fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ah, se isso acontecesse, desejando uma vingança àquela pessoa, se você já não faz isso, você já está amando o seu inimigo. Então veja que já é uma coisa mais fácil do que ligar para ele vir almoçar aqui em casa amanhã. Isso já nos é possível. Não alimentar esse ódio, essa raiva, esse desejo de vingança, já é a gente amar o nosso inimigo. Mas tem mais coisas, vai ficando um pouquinho mais complicado, mas tem mais coisa que é possível. Segundo, perdoar sem ter uma segunda condição, uma segunda intenção e incondicionalmente. Como seria isso? Uma pessoa me fez um mal, seja em que esfera das nossas relações sociais, cada um se coloque aí dentro de alguma coisa que com certeza já aconteceu com todos nós. A gente fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa errada comigo. Aí a gente diz, não, eu perdoo, mas eu vou perdoar fulano, porque agora ele conseguiu a promoção, então ele é mais do que eu, então pode ser que ele possa me dar um benefício, então é melhor eu perdoar ele e me aproximar. Você não está perdoando de coração, você está perdoando com uma segunda intenção de posteriormente ser beneficiado, ou então impor condições. Não, eu perdoo fulano se ele for o primeiro a vir falar comigo, eu não vou atrás dele, não. Quando a gente é criança, né, que os pais chegam, sabe que a gente brigou, aí diz, vá dar um abraço no seu irmão. Não, que quem começou foi ele. Quando a gente é criança, todo mundo acha engraçadinho, mas depois que a gente vira adulto e tem responsabilidade, isso não tem graça nenhuma. Muito pelo contrário. A gente fazer esse tipo de coisa diz muito sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ah, não fui eu que comecei, então eu não vou atrás da pessoa para me desculpar ou a gente tentar voltar a uma amizade, enfim, que tivesse. Isso diz muito sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Vaidade também. Por isso que Kardec nos falou que amar o inimigo é uma vitória sobre o orgulho e egoísmo. Então, a gente deve perdoar aquelas pessoas que nós rotulamos como inimigos sem segundas intenções e incondicionalmente. Mas tem mais. Nós não devemos colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Muitas vezes a gente diz assim, né? Eu perdoo o que fulano, né, que a gente se acha o ser iluminado. Eu perdoo o que fulano fez comigo, mas eu não quero ver nunca mais ele na minha frente. Então, você não perdoou. Então, isso foi, como tem lá dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, capítulo que nós também já abordamos na casa, isso tem mais a ver com o perdão da boca para fora, não é um perdão do coração. Então, você está botando obstáculos à reconciliação. Eu quero que ele seja feliz bem longe de mim. Então, não está muito de coração isso, não. Mas há coisas ainda que se enquadram em amar os inimigos. Aí vai ficando mais complicado, como eu falei. Desejar o bem a quem lhe fez o mal. Desejar o bem. Veja que, vamos supor, vamos voltar ao exemplo, já que eu peguei esse exemplo, a gente vai encaixando sempre ele nesse exemplo. Vamos supor que aquela pessoa que atingiu a promoção que você estava querendo, mas ele fez alguma coisa e passou na sua frente, que ele está lá. Aí se você fez, mas tomara que daqui a 6 meses, o dono se arrependa de ter botado ele, você está desejando o bem, ou o mal. Você está alimentando um desejo de vingança. Mas se a gente pensa assim, não, já que é ele que está lá, eu trabalho na empresa, é bom que a empresa funcione bem, para ficar bem para todo mundo, isso é uma verdade, né? Se uma empresa quebra, ela não só quebra para o dono, a corda vai quebrar principalmente para os seus empregados. Então, não, eu desejo que ele, já que ele já está lá, que ele faça um bom papel lá. Olha, isso é um avanço enorme em amar os nossos inimigos. Você desejar o bem para uma pessoa que já lhe fez uma coisa errada. Mas não só, eu disse que aos pouquinhos os negócios, a escadinha subindo de dificuldade. É você ficar feliz para o bem que chegue àquela pessoa. Veja que lá atrás, a primeira coisa que Kardec fala, que eu copiei e transmiti aqui para vocês é não alimentar a vingança. Eu acho que isso é mais fácil a gente fazer. Mas foi subindo. Veja que agora é você ficar feliz
por um bem conseguido por alguém que lhe quer o mal. Já está mais difícil. Quando a gente vai para os últimos capítulos, acho que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas, inclusive tem uma prece lá que diz, na parte de prece pelos outros, pelo bem alcançado pelos nossos inimigos. Então, dê uma olhadinha lá no prefácio que explica e na prece em si, para a gente ver a importância do que é você ficar feliz, porque volta a dizer, vamos voltar de novo às passagens de Mateus e Lucas e trazer para isso. Eu ficar feliz porque um amigo meu alcançou uma promoção, é fácil, ele é seu amigo, você gosta dele, ele gosta de você, mas eu ficar feliz porque uma pessoa que eu não goste ter atingido uma promoção, né, no exemplo que eu peguei, é mais complicado, é mais difícil, mas é uma das formas de amar os nossos inimigos. E não está estreitando laços, você não está chamando ele para almoçar na sua casa, é você intimamente, também não precisa alardear isso para ninguém, que bom que fulano conseguiu isso. Mas vai mais um passinho para frente. É estender a mão na hora que ele precisar. Olha que agora ficou quase batendo na trave de nós não conseguimos fazer. É numa oportunidade que você tiver, estando a seu alcance, você estender a mão e fazer o bem àquela pessoa. Mas cuidado, vamos lembrar de bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade que a gente, um dos primeiros temas, se não o primeiro que a gente tratou na casa. Ora, tudo que nós vamos fazer em nossas vidas, toda e qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas, precisamos ser humildes. Na hora de ajudar, nós precisamos ser humildes. Na hora de ajudar um seu inimigo, aí é que a gente tem que ser humilde. Porque não adianta a gente estender a mão àquele que é o inimigo e poder estar dizendo, ele vai ver que eu sou melhor do que ele fez isso comigo e eu vou ajudar ele. Pronto, acabou o seu mérito. Acabou o seu mérito porque você está fazendo por orgulho. Você está fazendo aquilo, o orgulho foi ferido na hora da desavença lá entre vocês, e agora com mais orgulho ainda você quer mostrar para ele que é melhor do que ele. Né? Então, o seu mérito já acabou ali, né? Isso não vai ser contado posteriormente na sua contabilidade da vida. Por quê? Porque nós devemos procurar ajudar a qualquer pessoa sem estar esperando nada em troca. Nós temos que fazer tudo da forma mais humilde possível, sem esperar reconhecimento ou querer ser melhor do que ninguém. Imagine diante dos nossos inimigos. Diante dos nossos inimigos, tendo uma oportunidade de ajudá-lo, ajude. Sem nem esperar nada em troca e sem querer estar parecendo melhor do que ele, ou posteriormente estar... No popular, para a gente entender, está passando na cara de ninguém o bem que você fez, em que pese ele em uma outra oportunidade ter feito mal para com você. Então, veja que a escadinha foi ficando, o degrau foi ficando cada vez mais alto para a gente dar a pernadinha, né, para subir a escada. Mas Kardec ainda fala em mais duas coisas. A gente se abster, ou seja, a gente deixar de fazer qualquer coisa que leve o mal àquela pessoa, e sempre retribuir o mal que lhe faça com o bem, sem humilhar ninguém. Então, veja aqui, quando se diz amar o nosso inimigo, não está, volto a dizer, insisto nisso, não está querendo dizer que nós devemos tratar o nosso inimigo da mesma forma que tratamos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos entes queridos. Não é isso. É não alimentar o mal, não alimentar o desejo de vingança, ficar feliz, fazer uma oração para aquela pessoa que ela seja bem feliz, incondicionalmente, sem opor obstáculos a isso. Se tiver uma oportunidade, se tiver algo que cruze o caminho da gente, dessas pessoas, e que possa ajudar sem humilhar a pessoa. Ou seja, ajudar nós, sendo os humildes da relação. Então, veja aqui, essa relação que eu falei lá em cima, entre a passagem amar os vossos inimigos, que a letra em si é morta, é difícil da gente entender o que é que eu preciso fazer para amar os meus inimigos. A partir do momento que a gente vem, né, e o Espírito vivifica e joga o Espiritismo, joga as luzes sobre essa passagem, nós a entendemos melhor e vemos que é possível, sim, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Só que aí o Espiritismo vem e nos aprofunda mais essa relação. Por quê? Porque passa dessa questão só de ordem material,
nós e as pessoas que frequentam, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, volto a dizer, no trabalho, na escola, na universidade, enfim, onde quer que seja que as pessoas se encontrem, passa disso para além do plano material. Então, veja que em diversas passagens também da codificação, em outras passagens lá, tem dizendo, volta a dizer o capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos, que tem uma passagem lá que diz assim, que Jesus falou, procura reconciliar com o teu inimigo enquanto vocês estão no mesmo caminho. Ou seja, que nós devemos nos reconciliarmos com as pessoas que colocamos ela como inimigos, por essa antipatia, essa raiva, enfim, esse não gostar, ainda que gratuito, que às vezes nós temos pelas pessoas, tenta se reaproximar dessas pessoas enquanto estamos aqui encarnados. Por quê? Nós temos também relações com o plano espiritual. Então, tanto lá na passagem de Bem-aventurados os misericordiosos, como aqui, o Espiritismo diz que, olha, isso não vale só para entre encarnados. Porque se eu tenho, vamos supor, um inimigo, e a gente não conseguiu se acertar enquanto estamos os dois encarnados aqui, se por acaso ele desencarna, ele parte para o plano espiritual, enquanto ainda somos inimigos e alimentando reciprocamente de mim para ele e dele para mim um sentimento negativo, a partir do momento do desencarne, ele está livre das amarras da matéria, do corpo, né, do corpo físico, e isso pode virar um problema posteriormente maior, através de uma obsessão, enfim, através de alguma coisa assim. Então, veja que nós devemos alimentar desejos positivos, coisas positivas, né, coisas boas, não só enquanto as pessoas estão encarnadas dentre a gente, mas também quando desencarnam, né, afinal de contas, sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. Como gostamos sempre de fazer também, vamos trazer aqui duas passagens de Jesus que se encontram nos livros de Humberto de Campos, psicografados por Chico Xavier. Elas são muito parecidas, então vou dar uma resumida, contando um pedacinho de cada uma, porque o que importa principalmente é o mérito, né? O inimigo, digamos assim, que é o que a gente está abordando aqui hoje. Numa das passagens, Jesus estava na casa de Simão Pedro. Era de noite, ele foi se recolher e chegaram 3 jovens à porta da casa pedindo para falar com Jesus. Chamaram Jesus, Jesus foi até eles, né, perguntou, pois não, o que é que vocês querem e tal. Aí eles disseram que eram servidores do templo de Israel, ou seja, eles trabalhavam, digamos assim, para ficar mais fácil, na religião oficial lá da época da região onde Jesus estava, na Judéia. Nós somos servidores do templo de Israel e nós sofremos muito com as pessoas que nos perseguem. As pessoas nos perseguem, tratam mal a gente, inventam mentiras sobre a gente, e a gente quer saber como, a gente tem ouvido falar muita coisa boa sua, e a gente quer saber como se portar diante dos inimigos. Eles perguntaram a Jesus, por isso que tem tudo a ver, né, com o nosso estudo aqui hoje. Como se portar diante dos inimigos? O que foi que Jesus disse? Abrir um parênteses aí. Na minha opinião, né, na minha concepção, Jesus foi um grande revolucionário. Porque o que é ser revolucionário? É você trazer ideias novas que vão romper com tudo aquilo que existia e vai nos mostrar coisas completamente diferentes. E foi o que Jesus fez. Ele trouxe conceitos que faz 2000 anos que a gente está tentando entender e colocar em prática. Mas eu trouxe esses parênteses aqui por quê? Porque a resposta que ele deu a esses 3 jovens que perguntaram como devemos tratar os nossos inimigos é de uma profundidade que até hoje eu, né, na minha involução, tenho dificuldade de entender e principalmente de colocar em prática. Jesus disse o seguinte: primeiro, não devemos considerar os nossos inimigos nossos adversários, e sim os nossos professores. Veja que frase, digamos assim, forte, é uma frase forte, que Jesus disse há 2000 anos, que a gente até hoje está tentando entender e colocar em prática. Jesus disse, devemos ver nos nossos inimigos não como adversários, e sim como professores. Ou seja, ele faz com que a gente deixe de polarizar, eu estou aqui, meu inimigo está aqui, estamos em lados opostos, não são adversários dos seus inimigos, eles são seus professores. O que é que os professores fazem? Eles nos ensinam. Então, Jesus estava dizendo, os teus inimigos, né, os teus adversários, eles são professores da tua vida. Eles não entenderam. E perguntaram o que isso significava. Então, Jesus completou. Ora, o teu inimigo vê em tu uma sombra que ou os teus amigos não veem ou não têm coragem
para falar. Ou seja, resumindo, em outras palavras, o que é que Jesus quis dizer? Os nossos inimigos, eles apontam os dedos para defeitos nossos. Os nossos inimigos mostram a gente coisas que muitas vezes, por orgulho, nós não queremos aceitar que fazemos, que somos, enfim, que pensamos. Então, nós temos a aprender com os nossos inimigos coisas que não aprendemos ou costumamos não aprender com os amigos. Se nós temos coisas a aprender com os nossos inimigos, quem é que ensinam? Os professores. Então, veja a profundidade. Por isso que eu acho esse um conceito muito revolucionário. A forma diferente de enxergar aquelas pessoas que nós colocamos como nossos inimigos em nossas vidas. Nós temos a aprender com elas. Né? Nós não temos que fazer apenas esse jogo de inimigo, de um lado sou eu, o outro lado é ele. Não, nós temos a aprender com essas pessoas. Na segunda passagem, que aí o final da primeira passagem é quase igual à segunda passagem, por isso que eu já vou passar para ela. Vamos lembrar que na época de Jesus, quase tudo que se conhecia como mundo era domínio do Império Romano, inclusive a região de Jesus foi tomada e era controlada pelos romanos. E havia muita resistência aos romanos locais, que tentavam, de alguma forma, acabar com aquele domínio romano. Um desses líderes era Efraim ben Assef, que procurou Jesus para ver com ele uma forma de lutar contra os romanos. E aí ele foi lá, falou várias coisas para Jesus, como devemos fazer isso, como devemos fazer aquilo, e Jesus sempre dizia, devemos sempre servir mais e compreender, temos que compreender. Jesus sempre dando palavras em sentido mais positivo do que a negatividade que ele tratava. A ideia de Efraim também era essa, saber como lidar com os inimigos do povo daquela região. E Jesus sempre tratando uma palavra de afeto, de conforto e dizendo, temos que compreender mais as pessoas. O que é que isso significaria dizer, compreender mais as pessoas? Ora, trazendo para o nosso dia a dia, somos criaturas em processo de evolução. Não são os outros que estão em processo de evolução, nós estamos em processo de evolução. A partir do momento que a gente se coloca todos juntos, no mesmo contexto, eu não sou o perfeito e os outros são os errados. Veja que todos os exemplos que eu dei aqui hoje, a figura central era nós, por exemplo, era eu e o outro fez alguma coisa. Mas a gente também faz a coisa errada para os outros. Nós também magoamos os outros. Nós também somos considerados pelos outros inimigos em alguma coisa que façamos, que pensamos ou que fizemos em alguma época das nossas vidas. Então, se a gente quer que o outro entenda que os meus erros são fruto do meu estado ainda de não perfeição, se eu quero que os outros me perdoem porque eu errei, mas tudo bem, foi sem querer, por que eu não vou fazer a mesma coisa pelo outro? Porque eu não vou também entender que ele é uma criatura em processo de evolução e ele erra porque não é perfeito, assim como eu erro, porque não sou perfeito. Então veja que Jesus, nessa segunda história aí, que eu contei bem resumidamente e rapidamente, ele está dizendo o seguinte, nós temos que compreender mais as pessoas, porque nós também não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, como eu vou exigir do outro uma coisa que eu não sou? É o maior mandamento que nós já vimos também na casa, fazer pelos outros aquilo que a gente quer que seja feito conosco. Então veja aqui, vem Kardec e nos diz, depois de todas essas explicações e depois dessa citação rápida dessas duas histórias, quais os nossos verdadeiros inimigos? Se os outros são nossos professores, como diz Jesus, se os outros eu tenho que amar e entender também que são criaturas em processo de evolução, quais os nossos verdadeiros inimigos? O nosso verdadeiro inimigo é aquele sentimento negativo que nós acumulamos, guardamos e muitas vezes cultivamos de orgulho, vaidade, egoísmo, inveja e ignorância. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Veja que não é ninguém de fora. São sentimentos que nós alimentamos, são sentimentos que nós trazemos em virtude dos erros cometidos no passado e ainda não temos conseguido nos livrar de todos eles até o presente momento. Então veja que o orgulho em diversas passagens do Evangelho, aliás, da qualificação tem dizendo que o orgulho talvez seja o pior dos nossos defeitos, porque o orgulho nos impede de enxergar os demais defeitos. Orgulho e egoísmo são as duas chagas, nas palavras do Evangelho, que impedem o mundo de estar num lugar melhor nos dias de hoje.
que nos impede também de, individualmente, já termos avançado mais em busca da perfeição. Então, esses são os nossos verdadeiros inimigos. Quando a gente chega nas passagens do Mateus, capítulo 5, 44, que está lá nos comentários de Emmanuel, como eu falei, né, aos evangelhos, nessa parte de Mateus, em diversos livros, em diversas mensagens, através do médium Chico Xavier, Emmanuel nos trata esse assunto de uma maneira muito exemplar, de uma maneira, né, para ficar mais claro ainda da gente entender que o amar o inimigo não é tratar igual, ou não é você se juntar a ele. Então, peguei algumas aqui por amostragem, digamos assim. No livro Ceifa de Luz, por exemplo, estava lá dizendo que é longe de induzir a gente a conviver com o mal que a outra parte, né, nos traz. Na verdade, é uma forma de equilíbrio com a paz interior, né, para trazer uma... Aí é bom, eu gostei dessa passagem, porque tem tudo a ver com o momento atual que nós vivemos, a fim de nos trazer uma imunização ao mal, né? Nós que estamos tanto em busca de uma imunização para males físicos que vem acometendo agora a nossa terra, né, a nossa humanidade, veja que ele traz uma imunização espiritual. A partir do momento que, seguindo esse roteiro que tem na codificação, nós fazemos esse amar os inimigos, nós estamos nos imunizando do mal. Porque, como disse Jesus, nós temos que pagar o mal com o bem. Pois bem, tem outras passagens também. Na Revista Reformador, tem lá dizendo, não se recomenda cooperar com os inimigos. Então, quando diz amar os inimigos, né, não vou ajudar nele em tudo que ele quer fazer. Porque, volta a dizer, os exemplos são vários, mas todos giram e voltam ao mesmo ponto. Amar o inimigo não é tratar da mesma forma amigos e inimigos. Aí tem lá dizendo, no Vinha de Luz, não é uma completa união nos dias de hoje que não nos é possível, mas sim é uma oportunidade de evolução. Veja, se nós temos os nossos inimigos, se nós temos pessoas que nos querem mal, no nosso atual estágio de evolução, nós não vamos conseguir nos unir a ele, trazer ele, as pessoas, ao nosso convívio. Mas é uma oportunidade de evolução a partir do momento que você não deseja o mal, que você deseja o bem, que você tenta fazer por onde aquela pessoa não desperta em você sentimento de vingança, alegria de ver aquela pessoa triste, né? Não tem nada disso. Aí outra passagem muito bom também, um reformador, ele diz o seguinte, olha, não se apaga fogo com combustível. Não se cura uma ferida abrindo ela. Não se combate a violência sem harmonia. Então veja que, se alguém lhe deseja o mal, se você quer combater o mal, vai ser com mais mal? Não, porque vai virar um círculo vicioso. Mal vai, mal vem. Mal vai, mal vem. Então, veja por isso que volta, então, né, aquela passagem que eu acabei de citar, se combate o mal com o bem. Mas veja que essa concretude, esses exemplos bem factíveis, deixam na nossa memória uma mensagem bem clara, digamos assim. Volto a dizer, não se apaga incêndio com combustível. Claro, ninguém é louco, porque vai aumentar o fogo, a combustão. Não se trata de uma ferida abrindo ela, muito pelo contrário, a gente sabe que se tem uma ferida, tem que fechar a ferida para poder ela cicatrizar. Então, veja que os exemplos são bem materiais para ele dizer, não há harmonia com violência. Né? Se ele está botando tudo no mesmo exemplo, fica claro para a gente que se há uma violência, e não estamos nem falando necessariamente ou somente de violência física, mas se há uma violência contra a gente, não é com violência que essa primeira violência vai cessar. Não é. É com amor. Né? Falávamos há pouco da questão da crítica, né, que a gente não sabe ser criticado, isso é orgulho, né, nós somos muito orgulhosos ainda, e que nós devemos parar, refletir. Aí eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quando nós recebemos uma crítica, geralmente o que é que acontece? A gente se dói, né, por conta do orgulho que eu falei há pouco, a gente se sente mexido com aquilo, e a nossa tendência é querer revidar, é querer, na mesma hora, falar alguma coisa, ou em sua defesa, ou atacando o outro. Esse é um fato, geralmente acontece isso. Então, qual é a recomendação de acordo com todos esses estudos e de tudo que a gente vê? Não responder na hora, é parar para refletir. Nessa reflexão, se de cabeça fria, a gente para e reflete sobre aquilo que foi um motivo de crítica que nós nos chateamos,
e vê que a crítica tem razão, eita, realmente eu ajo assim, eu penso assim, eu fiz isso, ou seja, você aprendeu com a crítica. Mas aí a pessoa costuma dizer, não, mas se eu fizer todo esse trabalho e verificar que não era bem assim não, estava errado, aí eu vou ter aprendido o quê? Vai ter aprendido a ter paciência, vai ter aprendido a não revidar, se guardar no momento, refletir sobre aquilo, e ainda que a crítica foi infundada, você exercitou sua paciência. Então, de toda forma, é um exercício para o nosso aprendizado. Mas tem mais passagens aqui. Tem outra que diz assim, ó, mágoa, tristeza, raiva, nós temos que lembrar que tudo isso é uma sintonia que nós podemos dar ao plano espiritual. Nós sabemos, né, que o nosso pensamento é uma força muito poderosa. Nós sabemos que a partir do momento que nós estamos com pensamentos elevados, pensando coisas boas são atraídas por nós, mas que o contrário também é verdadeiro. Quando nós pensamos coisas ruins, quando nós alimentamos esse sentimento de raiva, de inveja, de tristeza pelos nossos inimigos, nós também só vamos estar atraindo coisas nessa mesma vibração. Aí, as duas últimas passagens aqui, uma está na Opinião Espírita. Ele diz o seguinte, olha, amar os inimigos não é festejar os que te apedrejam, nem amarrotá-los. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Amar os inimigos não é nem a gente estar fazendo festa com aqueles que nos querem o mal, muito menos a gente massacrar aqueles que nos querem mal. É manter aquela vibração boa, como nós já falamos inúmeras vezes aqui hoje. E a última passada do livro, a última passagem do livro, Através do Tempo, é aquela que diz o seguinte, temos que lembrar o seguinte, o mal sempre é o mal para aqueles que o fazem. Porque em outras passagens do Evangelho, tem lá nos dizendo assim, olha, não é que o mal seja necessário, mas como nós estamos num planeta de provas e expiações, é através das coisas más que acontecem que nós vamos pagando os nossos erros do passado, que nós vamos aprendendo coisas novas para melhorarmos para o futuro, mas ai daquele que seja o instrumento do mal. Então, isso é uma coisa muito importante, isso é uma mensagem muito importante para a gente entender. O mal sempre é o mal para aquele que o pratica. Então, se o nosso pretenso inimigo está fazendo uma coisa má contra a gente, se aquele inimigo está fazendo alguma coisa ruim contra a gente, ele já está fazendo mal, se eu retribuo, né, volto a dizer, não precisa ser feito quando eu era criança, né, colocar a culpa, não, mas foi ele que começou. Não importa quem começou. Se você faz um mal, ainda que em retribuição a outro mal, mal sempre é um mal, né? Então, que nós possamos sair daqui, né, nessa tarde e noite de hoje, essa tarde e noite quente, na nossa querida Caruaru, não só com os corpos aquecidos de tanto calor, mas com o coração aquecido de mais esse ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou, de nos comportarmos melhor diante das dificuldades da vida, das pessoas que causam essas dificuldades em nossas vidas, para que cada vez mais possamos tirar o Evangelho das prateleiras, dos livros, das frases e colocar o Evangelho na prática, no dia a dia, que só assim nós vamos conseguir evoluir e sermos pessoas melhores. Era isso, meu irmão Alan, todos os amigos do Maria Dolores, né? Alan, tem alguma colocação? Assim, eu terminei não concentrando, para não desconcentrar, na verdade, não fiquei vendo quem falava ou se falavam em alguma coisa, mas se você puder trazer alguma coisa aí para a gente. Certo, olha, tanto no Instagram quanto no Facebook não teve nenhuma pergunta, teve concordância, né? O pessoal gostando e concordando com que foi muito bem explicado, né? Ficou bem claro. As inúmeras facetas aí do amar os inimigos, né? É verdade. Então, viu? Aí você pode, então, para a gente concluir, fazer suas considerações finais, aí na sequência a gente faz nossa prece e vai encerrando, tá certo? Certo, ok, então. Então, meus irmãos, até pegando um gancho, né, nisso que a gente está tratando, amar os vossos inimigos, nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo hoje em dia, tão polarizado, tudo na vida é uma polarização, tudo na vida é motivo para desentendimentos entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho.
que nós possamos usar, como falei há pouco, o evangelho é para dia a dia, o evangelho é para a prática, né? Para trazermos para a nossa rotina o evangelho, não só quando estamos diante de uma casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, enfim, onde for, os ensinamentos, eles servem para nós colocarmos no nosso dia a dia em prática. Então, nesses problemas todos, nessas confusões todas que estão acontecendo, nos rodeando, nos cercando hoje em dia, que nós possamos colocar isso em prática. Devemos amar os nossos inimigos virtuais, devemos amar aquelas pessoas que estão com um pensamento diferente da gente, né, divergente da gente, e que nós possamos pôr isso em prática todos os dias, que nós possamos colocar isso em prática no trabalho, na escola, na universidade, no trânsito, dentro de casa, na casa espírita, no templo religioso, qualquer que seja. Os ensinamentos do Evangelho, eles servem a isso. Os ensinamentos do Evangelho servem para nós colocarmos no dia a dia para tentarmos ser pessoas melhores. Afinal de contas, conhecimento sem prática, igual como se diz, a fé sem prática é uma luz apagada, ela não vai iluminar absolutamente nada. Então, seriam essas nossas considerações finais. Uma boa tarde, um grande abraço a todos aqueles que se manifestaram aí, que falaram algo para nós essa tarde através das redes. Ok. Zé Neto, eu entendo até agradecer pela tua disponibilidade, viu, de estar aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil, né? Tá difícil para todo mundo nesse momento. E a gente vê aqueles que querem dar sua contribuição, se dispõem a fazer uma live, gravar um vídeo, participar, mostrando realmente que querem realmente contribuir com a divulgação da mensagem de Jesus, né? Não importa, como você mesmo falou, não importa qual a religião, né? Mas é importante, nesse momento, todos nós estamos precisando do consolo, do conforto, né? Então, esse tema é muito importante e foi muito bem abordado, eu acho que ficou bastante claro que existem diversos níveis aí de amor ao inimigo. A gente vai devagarinho, né? Aos pouquinhos. Se eu não consigo fazer tudo, eu faço um pouquinho. Depois vou treinando, né? Um dia eu vou conseguir com outro dia não vou conseguir, vou escorregar. É assim mesmo. É um processo de erros e acertos. Um dia a gente chega lá. Né? E tem que começar. Não é mesmo? Pois é. Então tá. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece para encerrar nosso trabalho, tá certo? Desejando aí um bom domingo aí para todos. Senhor Jesus, muito obrigado, mestre querido, pelos ensinamentos que aqui recebemos nessa tarde. Que possamos, Senhor, estarmos atentos no dia a dia, nas pequenas contrariedades, nos pequenos processos que a vida coloca para nós. Que possamos estar bem atentos para podermos servir contigo e assim evoluirmos. Nos ajuda, Senhor, e protege todos os que sofrem, querido mestre. Todos os que partiram nesse período de pandemia, que todos sejam abençoados, acolhidos, amados no mundo espiritual. E os que ficaram, que possam ser consolados e continuar suas vidas melhorando cada vez mais. Muito obrigado por tudo, que tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, uma boa tarde para todos. Zé Neto, boa tarde, viu? Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.